Olá pessoal, Pedro Chiavini novamente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, da legislação infralegal, que é a Portaria 3484 de 2021, que instituiu o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo, do Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos. O fluxo, ele é a base que permitiu a publicação da Portaria 320 da DPGU. Tá? E o que é o fluxo? É um compromisso institucional que a Defensoria Pública da União assumiu, junto com os outros órgãos ali expressamente previstos, de atuar com ações integradas, combinadas com esses diversos órgãos, para se responsabilizar no combate ao trabalho escravo, cada um tendo as suas atribuições ali, e ao atendimento às vítimas, no pós-resgate. Ele define então expressamente, de forma clara, os papéis e as responsabilidades dessas instituições. Padroniza um comportamento de atuação, um POP, é um procedimento operacional padrão, vamos dizer assim, e um atendimento para as vítimas resgatadas, ou não resgatadas, como previsto na Portaria 320. É um encadeamento de ações e responsabilidades. E também a Portaria 3484, ou seja, o fluxo nacional, ele institui, ou ele reafirma, na verdade, uma política de Estado, do Estado brasileiro no combate, e agora convergente de atuações, de ações integradas, para evitar que o trabalho escravo se perdure no território nacional. E uma das situações, um dos elementos bem importantes aqui no fluxo nacional é a inclusão do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, no fluxo, em especial no pós-resgate, no acolhimento, visando prover à vítima uma superação daquelas vulnerabilidades que o fizeram ingressar naquela situação, e evitar também a cooptação, ou seja, o seu retorno, que isso é muito comum, o retorno dessa pessoa à vitimização de trabalho escravo. O fluxo em si, antes de falar do fluxo em si, só para finalizar, esse fluxo ele tem como um dos parâmetros mais importantes dele, é o que eu disse acima, visar evitar que essa pessoa recaia nessas situações, ou seja, a reincidência da pessoa como vítima de trabalho escravo. O fluxo em si ele é dividido em 3 fases, basicamente. A fase de planejamento, que é a fase de denúncia, que recai no planejamento, e essa fase é primordialmente organizada pela DETRAI. A DETRAI é um concentrador, um centralizador das denúncias que podem ser recebidas por todos os órgãos. Inclusive, aí no fluxo está previsto também que a Defensoria Pública da União vai ser um receptor de denúncias. Ministério Público Federal, MPT, DPU e etc., polícias, Disque 100, 190, 191, todos os órgãos são receptores da denúncia. Agora, o centralizador vai ser a DETRAI através, preferencialmente, do sistema IP. O sistema IP é um sistema profissionalizado, especializado de recebimento de denúncias de trabalho escravo, que daí é direcionado para a DETRAI, então ele é o gestor desse sistema, e aí permite, em razão das suas perguntas que são feitas, permite a organização, a filtragem, afastamento daquelas denúncias não viáveis e a concentração das denúncias viáveis para permitir então o seu planejamento. Segunda fase do fluxo é o resgate, e a terceira fase, onde inaugura a atuação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, através dos seus diversos órgãos municipais e estaduais, CRAS,
CREAS, PAEF, né, é no pós-resgate. A denúncia, como eu disse, vai ser centralizada pela Inspeção do Trabalho, através da DETRAI, no sistema IP preferencialmente. O resgate é o momento em que a existência da concentração de todas essas instituições para participação em campo, né, da fiscalização, e conforme o fluxo vai ter uma lista de procedimentos emergenciais e atuações específicas de cada órgão componente desse fluxo que assumiu esse compromisso num procedimento padrão criado pelo fluxo, né? Nessa fase aí do resgate, o trabalhador já se encontra acolhido, né? E aí ele vai ser aí encaminhado para o SUAS, que então tem o pós-resgate, se inicia o pós-resgate, né? Então vamos passar agora para a análise específica da portaria 3484. Tá? Vou mudar a tela aqui. Aqui está a portaria. Tá? Portaria 3484, de 6 de outubro, publicada no dia 7 de outubro de 2021, do Ministério da Damares. Vamos lá. Deixa eu beber um chá aqui. O que é relevante e é muito importante, é a opinião de todo mundo, antes da gente entrar um pouquinho especificamente no fluxo, é que ele reconheceu a Defensoria Pública da União e não a dos Estados, né? E eu vou fazer esse parênteses, por que eu falei Estados, mas reconheceu a Defensoria Pública da União como o órgão responsável formalmente pela assistência jurídica integral dessas pessoas vítimas de trabalho escravo. E eu digo e não as defensorias públicas estaduais, porque houve uma pressão da ANADEP nas oficinas de trabalho para a criação do texto do fluxo. Houve uma pressão de colocar as defensorias públicas estaduais, mas não tinha lógica isso, porque é a Defensoria Pública da União que vai atuar principalmente na esfera judicial em prol dessa pessoa vítima de trabalho escravo, ou seja, justiça do trabalho, atribuição constitucional e infralegal, ou seja, lei complementar 80 nossa, né? Justiça federal, órgãos previdenciários, né? O órgão previdenciário, INSS, benefícios assistenciais, que é o Auxílio Brasil, tudo de atribuição da justiça, eventualmente, se tiver que acessar o judiciário, é a Justiça Federal. Não tinha lógica, então, ter a previsão de defensorias públicas estaduais. Vamos lá, seguindo. Então, o fluxo é isso. Primeira fase, denúncia. Prevê o recebimento da denúncia por todos os órgãos, como eu falei, mas a concentração dele, processamento e triagem pela DETRAI, através do seu sistema IP. Então as denúncias podem ser recebidas por todos os órgãos, as providências desses todos os órgãos é encaminhar para a DETRAI, preferencialmente esses órgãos encaminhar através do sistema IP. E a DETRAI faz o processamento e a triagem dessas denúncias, né? Acionando então para a organização daquelas denúncias viáveis, acionando então o grupo especial de fiscalização móvel, que é aquele que nós participamos, né, a fim de se iniciar o planejamento e posteriormente o convite, a chamada desses outros órgãos, inclusive Defensoria Pública, para atuação na ação. Vamos lá. Ainda dentro do planejamento, o planejamento das operações de fiscalização será feita pela Inspeção Federal, através do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, ou, se for o caso de uma atuação regional, pelas superintendências regionais do trabalho, né? Quais são as providências? Por isso que eu digo que é um POP, Procedimento Operacional Padrão, né? Isso é um termo usado por outras instituições, mas
Mas é um POP por quê? Porque ele prevê o encadeamento de atribuições, o encadeamento de atividades para sempre padronizar esse atendimento àquela denúncia, né? Então, qual que é a providência havendo durante o planejamento, né? Devem ser chamadas para participar, entre outros órgãos, MPT, MPA, Defensoria Pública da União, né? E podem ser convidados outros órgãos aí como PRF, IBAMA, ICMBio, FUNAI, PM, Polícia Civil e etc. Né? Mas devem ser chamados DPU. Poderão ser acionados outros órgãos, né? E aí aqui embaixo entra também o SUAS e os seus órgãos locais, CREAS, CRAS, Secretaria de Assistência Social, poderão ser convidados a participar. A DETRAI e a Inspeção do Trabalho não é muito... não tem uma ideia de chamar o SUAS ou seus órgãos locais de forma prévia para participar da ação, porque eles entendem que isso poderia eventualmente descaracterizar aquele sigilo que é necessário nas operações. Mas, se for convidado esses órgãos locais de assistência social, a preferência é que seja feito com 72 horas de antecedência. E aí prevê que na impossibilidade de participação desses órgãos que devem ser convidados, então há a necessidade do encaminhamento por ofício da situação que eventualmente seja encontrada na fiscalização. Aí a segunda fase é o resgate. Perdão. O resgate, e aí eu vou passar para dois aspectos mais importantes. Eu vou fazer ainda um próximo vídeo sobre a atuação da Defensoria Pública, do Defensor Público, da Defensora Pública Federal, a partir da escolha desse defensor em razão da sua inscrição no edital. Tá? Mas isso num próximo vídeo. O importante aqui é fazer a análise agora da segunda fase do fluxo, que é o resgate, é o momento da operação, né? Em especial, como eu disse, que é uma novidade da portaria, é o convite à participação da assistência social. No resgate, a assistência social ela vai participar logo após a realização do resgate. O órgão gestor do SUAS local deve mobilizar uma equipe ou equipamento de proteção especial para a devida acolhida aos resgatados, de acordo com as orientações técnicas disponíveis nos canais de comunicação da rede SUAS. Na nossa biblioteca tem um PDF que prevê qual que é um PDF grande, mas eu fiz algumas grifos sobre os trechos mais importantes das atividades que devem ser adotadas pelo Sistema Único de Assistência Social no caso de resgate de trabalhadores em situação de trabalho escravo, né? Então a assistência social também deve inserir esse resgatado na rede PAEF, Proteção de Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos, né? O PAEF é um sistema de tratamento muito mais próximo daquela vítima, provido pela assistência local, né? Em especial do CREAS. O CREAS tem o CRAS e tem o CREAS. Calma que agora me deu um branco, a gente já vai chegar lá. O CRAS é uma assistência mais básica e inicial, né, de assistência social. O CREAS é o serviço, não é CREAS, não é C de serviço, mas o CREAS é um serviço especializado de assistência social, é um segundo passo de assistência social. E o PAEF é muito parecido com o CREAS, porque aonde não tem CREAS, o CRAS vai dar uma assistência especializada nos termos do PAEF. Então o PAEF é um protocolo de atendimento feito pelo CRAS onde não tiver CREAS. É isso, basicamente, nessa sistemática da assistência social e do SUAS. Tá?
O protocolo aqui do resgate, ele prevê também que a assistência social, durante o resgate, deverá comunicar os órgãos gestores de assistência social do município de origem do resgatado, caso ele tenha o desejo de voltar para a sua terra de origem. Mas aqui, todas essas atribuições, elas basicamente vão ser repetidas no pós-resgate. Então a gente vai ver um pouco com mais detalhes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a assistência social não vai participar do resgate, apesar de estar previsto aqui no fluxo nacional, né, as próprias normas do Sistema Único prevê que eles vão participar no pós e não na atuação da fiscalização do resgate. Mas nessa segunda fase, resgate, o importante aqui no fluxo também é nós vermos as atribuições que a Defensoria Pública da União foi revestida. Tá lá, providências de documentação civil, prestar assessoria, assistência jurídica, ou seja, um negócio super amplo, né, grande. Caso se trate de migrante em situação irregular, acompanhar o processo de regularização migratória se o interesse do migrante for de ficar no país. Aqui eu fiz um balãozinho, né, e lembrando, quem quiser ter esse PDF com essas anotações, pode pegar na biblioteca do módulo 1 do nosso curso. Essa assistência migratória já discutimos, já abordamos ela quando analisamos a portaria 320. Durante a análise da portaria 320, no nosso vídeo aqui, eu faço um parêntese e faço a análise da portaria 87 de 2020 do Ministério da Justiça, que previu especificamente o pedido de autorização de residência para aqueles estrangeiros que tenham sido resgatados vítimas de trabalho escravo. Tá? Então, a Defensoria Pública da União, ela assume um grau de responsabilidade muito amplo, e aí por isso que eu digo novamente que há um novo comprometimento da Defensoria Pública da União nas ações de fiscalização, e agora o defensor público, a defensora pública que atua no GETRAI tem que compreender que aquele paradigma que nós tínhamos de atuação de Defensoria Pública nas ações de fiscalização é agora muito aumentado. Por que muito aumentado? Porque a portaria 320, como eu disse, prevê que o defensor público federal, a defensora pública, vai atuar nos casos em que houve resgate e que não houve resgate. Ou seja, naquela situação em que nós vamos lá, fazemos o flagrante, a fiscalização, não tem flagrante, mas tem situação de trabalhadores irregulares em direitos trabalhistas não reconhecidos, falta de carteira assinada, por exemplo. Ali tem uma situação de direito previdenciário que pode ser tratada, né, um benefício previdenciário, a pessoa te comunica numa entrevista ali, naquela fiscalização, doutor, eu pedi um benefício previdenciário há 6 meses e o INSS falou que eu não tenho direito. E você conversando com a pessoa vê que tem direito. E não houve resgate, hein? Numa situação em que não houve resgate. Vamos ter que atuar. Situação migratória, a pessoa não tem, ou seja, não houve o resgate, ali não havia caracterização daquelas condições, indicadores de trabalho escravo, mas existe um imigrante ilegal ali. Vamos ter que atuar. O trabalhador brasileiro que está indocumentado, vamos ter que atuar. Então, a mudança de paradigma é grande aqui para a gente, nós defensores, defensoras, porque o leque é muito maior. E isso é importante para o defensor público, que agora faz parte do GETRAI, tenha conhecimento, porque na prática, para quem nunca atuou, na prática isso é um filho que você adota agora e só vai te largar depois quando completar 18 anos, se sair do teu colo, porque muitas vezes você vai então ter que propor uma ação, né, eventualmente previdenciária nesse caso, e você, ali naquela subseção judiciária, você vai ter que acompanhar esse caso até ter uma sentença judicial
Como é caso do GETRAI, você vai ser responsável pela segunda instância ou no juizado, na turma recursal, propor uma apelação ou um recurso inominado, aguardar um acordo, eventualmente mandar isso para a TNU ou Justiça Comum para o STJ. Então, a sua responsabilidade ali é de encaminhar isso até a última instância, ou seja, até o último grau de jurisdição, que você entenda que seja cabível, né? Ou administrativamente, extrajudicial, até o ponto de se resolver a situação. E também acompanhar aquelas situações em que a pessoa foi encaminhada para a assistência social, para o SUAS, né, para a rede de assistência social local, que agora a gente vai ver na terceira fase, né, que é o pós-resgate, mas o defensor também vai acompanhar isso. Eu disse no vídeo anterior da Portaria 320 que a nossa SAGE vai fazer um acompanhamento, mas caso veja, note-se, naquele caso específico que é seu, aquele teu PAGE específico que foi aberto em razão daquela operação de fiscalização, não houve as respostas suficientes e adequadas do SUAS para ter um benefício assistencial concedido, ou um documento providenciado, por exemplo, a gente vai ter que atuar, voltar o caso para si e atuar, ou seja, reassumir aquela atribuição que o SUAS não está patinando para conseguir resolver e assumir aquele caso para ou eventualmente não conseguiu por resistência dos órgãos, né, e assumir aquele caso até dar um deslinde para ele. Então, aquela situação em que o defensor só atuava quando houvesse resgate e em situações de direito trabalhista, se encerrou. Agora, a nova fronteira da atuação do GETRAI é a atuação ampla e restrita, em todas as instâncias, pelo defensor que instaurou aquele PAGE, né, e em todas as matérias. Vamos lá, depois a gente faz um comentário sobre isso, né? Bom, outra responsabilidade ainda na segunda fase, e que é um ponto curioso, é que a Defensoria Pública da União deve encaminhar comunicação, né, sobre esse resgate para a DELINST e para a DELEMIG. A DELEMIG é a Delegacia de Imigração da Polícia Federal, né, no caso havendo o resgate de um trabalhador estrangeiro. Então comunica, faz um ofício circunstanciado desse fato e comunica a DELEMIG. Essa é uma das atribuições previstas no fluxo, né? Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. Essa é uma das atribuições. Nós notificamos a DELEMIG sobre essa situação. E a DELINST? Quem é a DELINST? DELINST vamos lá. Tá. Bom, o meu balãozinho não está abrindo, então vamos fechar ele aqui. A DELINST é a Delegacia de Atuação Institucional, Delegacia Institucional da Polícia Federal. Eu quase vou soltar um palavrão aqui, pessoal, para... Puta que otário. Ué, tinha feito com tanto carinho. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Instrução normativa. Eu tenho instrução normativa da Polícia Federal, instrução normativa de 2005, artigo 214, se eu não me engano, ela prevê as atribuições da DELINST. Mas é uma delegacia de atribuição de investigações institucionais, tá bom? Depois eu acho isso. A instrução normativa prevê especificamente no artigo 214 que essa delegacia vai ser responsável por investigar casos de violação de acordos ou violação de crimes contra a organização do trabalho, tá? Então,
aqueles crimes previstos no 203 e seguintes do Código Penal, e também, inclusive, o crime previsto no artigo 249 do Código Penal, né? Além do que, os crimes que sejam contrários aos pactos ou a pactos internacionais assumidos pelo Brasil, né, de proteção de direitos humanos. Por isso que está previsto que a Defensoria Pública da União vai comunicar a DELINST. Tá? Eu perguntei até para o nosso colega William Charley, que foi responsável, coordenador do GT, Trabalho Escravo, na época da elaboração do fluxo, por que a Defensoria Pública ficou responsável pela DELINST? Seria muito mais, no meu ponto de vista, a atribuição do MPF, se participar da operação, ou do Ministério Público do Trabalho, né? Não houve um debate muito profundo sobre isso, o William falou, e foi incluída como atribuição da DPU a comunicação. Se houver, então, eventual caracterização inicialmente de crime, né, ali, nós, DPU, fazermos a comunicação. No meu ponto de vista, eu acho que seria interessante fazer a comunicação num único ofício para a Polícia Federal, responsável por aquela circunscrição geográfica ali, né? E não a gente procurar quem é a DELINST local, quem é a DELEMIG local. A gente, no próprio ofício, faz essa comunicação. Vamos seguindo aqui para o pós-resgate, né? E as atribuições da assistência social e da Defensoria Pública da União. Por que eu trago tanto a questão da assistência social e a gente analisar dentro do fluxo as responsabilidades da assistência social? Porque é aquilo que eu falei um pouquinho antes. Caso a assistência social não desenvolva a contento o seu trabalho, de tal forma a resolver a obtenção de determinado documento para o assistido ou para o resgatado, ou encaminhamento a benefícios assistenciais ou sociais, a gente vai ter que pegar de volta esse caso ou aquela pessoa para a gente eventualmente ter que encaminhar aquele caso para a justiça, né, para o judiciário, para que se resolva, né? Então, por isso que as atribuições da assistência social vão ter que ser, os trabalhos da assistência social vão ter que ser acompanhados. No caso da Portaria 320, prevê que o acompanhamento daqueles casos encaminhados pela Defensoria Pública da União ao Sistema de Assistência Social Local vai ser feito pela SAGE, pela Secretaria de Acesso à Justiça. E ela vai nos comunicar esses resultados, colocando a tramitação no PAGE, anexando ali, né, fazendo uma nova movimentação no PAGE e tramitando para o defensor, para a gente ver se está tudo ok ou se não está tudo ok, né? Então é por isso que é importante a gente conhecer essas atribuições da assistência social. E vamos lá: identificar as necessidades do resgatado, encaminhar para acolhimento institucional se necessário, né? Um abrigo, um albergue que tem ali, um abrigo que tem ali naquela localidade, naquele município, ou comunicar aos familiares, providenciar o recebimento de benefícios, o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, o LOAS, ou seja, encaminhar também essa pessoa para o INSS, realizar atendimento às famílias, ou fazer o contato novamente dessa pessoa resgatada com as suas famílias, encaminhar para a emissão de documentos cíveis, se necessário, caso essa família, esse resgatado não tenha documentos, né? Eu vou até dar um exemplo depois aqui da gente ver as atribuições, um exemplo que eu tive sobre documentos de uma pessoa encontrada numa fiscalização. Encaminhar para atendimento local de origem, se o resgatado é de outro município e se ele quiser sair daquele município, né, e voltar para o seu município de origem. Encaminhar para outras políticas públicas, como saúde, educação,
emprego, e esse ponto do emprego é muito importante, porque é de atribuição daquele sistema de assistência social local e está muito vinculado a uma eventual secretaria municipal ou estadual de trabalho, a reinclusão ou a inclusão daquele trabalhador numa capacitação ou recapacitação laboral, para que então a gente faça, concretize um dos principais objetivos do fluxo, que é evitar que aquela pessoa se recaia, né, ou reincida como vítima no trabalho escravo. Então, colocando ele nos programas públicos de capacitação laboral, vai iniciar um processo que evita ele a ser cooptado, né, pelos gatos ou pelos empregadores, né? E aí, no pós-resgate, uma das atribuições da DPU é a questão da regularização migratória, documentação dos nacionais e assistência jurídica integral, ou seja, nesse pós-resgate entra a questão do TAC, que nós vamos ver com a colega Isabela Luz no nosso encontro na última semana do último módulo, né? Ou a necessidade de propositura de uma reclamação trabalhista. Então, tudo isso são as atribuições da Defensoria Pública, ou seja, aquela assistência jurídica integral. E aí uma das atribuições também, novamente, é promover a judicialização das demandas não solucionadas administrativamente, né? Eu dou como exemplo a questão da documentação, uma situação em que eu participei de uma fiscalização, não houve resgate, mas ali naquela localidade encontramos um casal cuja esposa, a mulher ali, ela era uma pessoa indocumentada, ou seja, ela já tinha seus 32 anos de idade e nunca tinha sido registrada o seu nascimento no cartório de registro de pessoas naturais, ou seja, o cartório, ela não tinha certidão de nascimento. Ela já tinha me relatado que havia comparecido várias vezes no cartório para tentar o seu registro e o cartorário tinha se recusado a fazer o registro dela, por N razões. Naquela época, um pouco antes, eu tinha, por coincidência, lido as novas normas do Conselho Nacional de Justiça, e uma delas previa o registro tardio, que é o registro de uma pessoa já adulta, velha, ou um adolescente, ou etc., né, fazer o registro de nascimento dessa pessoa já numa idade avançada. Previa os procedimentos, declaração de próprio punho, acompanhada por duas testemunhas, dando informações básicas sobre a sua filiação e etc. Aí eu elaborei um ofício, juntei essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, destaquei os ofícios, fiz uma redação um pouco mais contundente para evitar que o cartorário rejeitasse aquele novo encaminhamento e falei, olha, o teu dever é esse, afinal das contas, né? Registre, né? Que é o que está previsto no CNJ, eventualmente uma nova recusa será comunicado para a corregedoria do TJ, né? Todo cartório está vinculado à corregedoria do TJ, eventualmente ao juiz corregedor dos cartórios, né? E ao CNJ. Falei isso, bom, no dia seguinte a pessoa voltou já com uma certidão de nascimento. Então essa é uma das situações que podemos documentar, né, auxiliar, acompanhar a documentação ou de um resgatado nacional. No caso, não era nem resgatada, né, era uma senhora, uma mulher que nunca tinha sido registrada e também naquela situação não tinha sido resgatada, né. Vamos lá. Continuando, situações excepcionais aqui da portaria, que é prever, que nada mais é do que a gente já falou um pouquinho, né? Nas operações em que não seja possível, nas operações realizadas por outros órgãos que não seja a DETRAI, né? E que não tenha sido convidado esses outros órgãos previstos no fluxo, então essas situações excepcionais prevê que é
é importante que se chame e se comunique, né, essas outras instituições e a própria DETRAI sobre uma eventual fiscalização feita, por exemplo, pela Polícia Civil, Polícia Militar ou uma secretaria local estadual de combate a trabalho escravo e etc. Né? Basicamente são essas as circunstâncias do fluxo, né, do comprometimento novo de atuação da Defensoria Pública da União no fluxo. Vou ter que fazer um novo balão aqui, né? E as responsabilidades da DPU. É importante que nós lembremos novamente que do resgate e o pós-resgate a gente não vai encerrar a nossa atuação como defensores públicos num caso em que haja o resgate da pessoa, ou seja, durante o momento da operação e o pós-operação. A gente não vai encerrar ali nos 10 dias de operação do defensor público. Isso vai se estender no tempo em razão dos compromissos assumidos pela DPU no fluxo nacional e pelas legislações, pela portaria 320 que nos regulamenta novamente aqui sobre o nosso procedimento de atuação. Tá? Vamos encerrando aqui e num próximo vídeo eu faço especificamente, aí é um vídeo um pouco mais básico para quem nunca participou de uma operação, os procedimentos de atuação do defensor público nessas operações, né? Visando ver quais são a participação, de como o defensor se deve participar da ida ao local, e sim deve, né? Se deve participar das reuniões pós-resgate, e sim deve. Então esse é o próximo tema do vídeo, tá ok? Muito obrigado, desculpe o vídeo ter sido tão longo. Um grande abraço e até mais.